Boa noite, pessoal. Para mim, que é um grande prazer, eu que tenho que agradecer, né, o convite de ministrar essa aula. No meu primeiro ano de residência de cardiologia, eu participei da Liga, então é uma felicidade muito grande poder dar uma aula para vocês aqui de anticoagulação em valvopatia. E quando a gente fala anticoagulação em valvopatia, a primeira coisa que vem à cabeça é fibrilação atrial. Então, eu faço uma pergunta: o que é fibrilação atrial valvar? Às vezes uma pessoa mais desavisada fala assim, uma pessoa que tem fibrilação atrial e tem uma doença valvar qualquer. Esse conceito está errado, tá? Fibrilação atrial valvar não é obrigatoriamente qualquer valvopatia e fibrilação atrial. Então, nesse momento, eu paro para fazer uma homenagem ao Dr. Guilherme Spina, né, e dizer para vocês, não entrem em pânico, tá? A ideia desses 20 minutinhos de aula aqui é a gente explicar o que é fibrilação atrial valvar, o porquê foi criado esse termo, fibrilação atrial valvar, ele não engloba todas as valvopatias, e o que muda na hora de fazer o tratamento. Então, nesses 20 minutinhos aqui, é para acabar com esse pânico e a gente definir e responder esta pergunta, o que é fibrilação atrial valvar. Eu começo falando da fibrilação atrial, né? Todo mundo bem sabe, né, o que é fibrilação atrial. Então, o nó sinusal emite um estímulo, né, que despolariza os átrios, e a onda P que a gente tem no eletrocardiograma, né, e daí o estímulo vai para os ventrículos e aparece o complexo QRS. Na fibrilação atrial existe uma ativação elétrica desorganizada. Vários pontos dos átrios começam a soltar estímulos, né, e esses estímulos, eles não têm uma capacidade de criar um QRS. Quando junta vários desses estímulos, eu alcanço a energia necessária, daí desce uma estimulação para os ventrículos e surge um QRS. Então, o eletrocardiograma, que é o diagnóstico da fibrilação atrial, é uma linha de base sem a onda P, com os complexos QRS alternantes, né, irregulares. E essa perda dessa contratilidade atrial organizada faz com que haja uma deterioração mecânica atrial. 20% do enchimento do ventrículo vem da contração do átrio. E esse átrio não contrai mais organizadamente. Então, eu perco esse enchimento desses 20% do ventrículo. Então, muitas vezes o doente valvopata, que tem uma fibrilação atrial, ele pode descompensar, né, nesse contexto da fibrilação atrial, porque ele perde enchimento ventricular. E quando eu falo de fibrilação atrial, para eu ter a fibrilação atrial, eu preciso de um substrato e de um gatilho. E o doente valvopata, ele tem os dois. Então, vocês também já ouviram muitas vezes, né, que a dispneia, que é um sintoma cardinal no paciente valvopata, ela vem de uma congestão venocapilar pulmonar. Então, isso aqui é um coração aberto, né, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e o capilar pulmonar. Então, quando está congesto o capilar pulmonar, eu vou ter dispneia. Em qualquer valvopatia, para chegar a essa congestão venocapilar, eu preciso de uma congestão atrial. Então, vamos supor aí uma estenose aórtica. Eu não consigo vencer, né, aquela obstrução valvar aórtica, então eu fico com o ventrículo esquerdo com um aumento de volume, uma congestão, aumenta a pressão no volume. Esse aumento de pressão se transmite para o átrio, que se transmite para as capilares pulmonares, dando a dispneia. Mas antes sempre transmite para o átrio. Então, imagina também uma estenose mitral. Eu tenho dificuldade do sangue passar do átrio para o ventrículo. Então, aumenta a quantidade de sangue no átrio, congestiona o átrio. Então, essa sobrecarga de volume e pressão leva a uma dilatação do átrio. Essa dilatação vai levar a fibrose atrial e esse é um substrato para a fibrilação atrial. Além disso, essa mesma sobrecarga de volume e de pressão no átrio leva a distensão do átrio. E essa distensão pode levar a extrasístoles atriais, que é um gatilho para a fibrilação atrial, para essa arritmia. E falando do nosso doente, que é portador de febre reumática, ele tem mais um substrato, que é a fibrose atrial. Vocês bem sabem também, pessoal da Liga, né, que a febre reumática nada mais é que vários surtos de inflamação do endocárdio. Endocárdio da válvula, endocárdio do átrio. Então, essa inflamação repetida do endocárdio atrial leva a fibrose atrial, que é mais um substrato que o doente valvar de etiologia reumática vai ter também. E quando eu tenho um átrio congestionado, um átrio que não contrai, o sangue vai ficar estático no átrio. Haverá estase sanguínea atrial. Lembrem da tríade de Virchow. A tríade de Virchow são 3 itens
que um ou mais deles leva à formação de trombos. Então, tem o estado de hipercoagulabilidade, que esse paciente pode ou não ter, lesão vascular ou do endotélio valvar, que esse paciente pode ou não ter, e a estase sanguínea que ocorrerá dentro do átrio. Isso levará à formação de trombos dentro do átrio. Imagina o nosso paciente com febre reumática, o nosso paciente jovem, né, de 27 anos, com uma estenose mitral reumática, ele vai ter estase sanguínea atrial e de repente forma um trombo. Esse trombo se desprende, vira um êmbolo e ele tem um AVC, por exemplo. Imagina a catástrofe num indivíduo jovem, né? Então, uma estase sanguínea pode levar a trombos atriais. E esse é um dos piores problemas da fibrilação atrial no doente valvar. Então, eu volto para a pergunta: o que é fibrilação atrial valvar? Então, a fibrilação atrial valvar, ela foi criada, esse nome, isso aí não é de muito tempo não, é recente. E esse termo, fibrilação atrial valvar, ele foi criado porque existem alguns doentes valvares que têm maior risco de formação de trombo do que outros doentes valvares. Então, a fibrilação atrial é só para esses doentes que têm maior risco de formação de trombo no átrio. Isso tudo surgiu por causa desses remedinhos aqui. Os novos anticoagulantes orais, ou os anticoagulantes diretos, né, os DOACs ou NOACs, que é o Rivaroxaban, a Apixaban, o Edoxaban e a dabigatrana. Né? Esses remédios, esse termo, fibrilação atrial valvar, surgiu por causa desses remédios, porque em alguns contextos ele não é tão bom quanto a boa e velha varfarina. Né? Então, enquanto o Apixaban e a Rivaroxaban são inibidores do fator 10, que é um dos fatores da via comum da cascata de anticoagulação, enquanto o dabigatran é inibidor direto da trombina, então ele só inibe o fator 2 aqui na via comum da cascata da anticoagulação, a nossa boa e velha varfarina, ela atua na via intrínseca, na via extrínseca e na via comum da cascata de anticoagulação. Então, em alguns contextos, os novos anticoagulantes não são tão bons quanto a varfarina. Minha ideia aqui não é roubar a aula do Dr. Guilherme Spina que ele deu no último encontro, né? Falou bastante de varfarina. E a gente tem que lembrar que a varfarina tem seus problemas, né? Então, antagonista da vitamina K, a gente tem muita experiência com ela, mas a partir dessa grande experiência com a varfarina, a gente tem desde 1950, ela também tem vários probleminhas no seu uso, né? O risco de sangramento com ela é aumentado, a gente tem que fazer um ajuste da dose para chegar no RNI-alvo. Lembrem, todos os valvopatas, a gente tem que deixar o RNI entre 2 e 3, com exceção da prótese mecânica mitral, que o RNI tem entre 2,5 e 3,5. Né? Então, a gente tem que ajustar a dose para alcançar esse NR-alvo. Além disso, a varfarina tem um monte de remédio que faz interação com ela, para mais ou para menos. Como diz o paciente, né, para engrossar o sangue ou para afinar o sangue. Então, tem muitas interações medicamentosas. Isso atrapalha o estilo de vida do paciente, ele fica dependente de fazer exames repetidos. Quando eu vou fazer um procedimento cirúrgico, a varfarina também é um problema. Vocês vão ter a aula do Dr. Paulo Lavítola sobre ponte de heparina, então a gente tem que fazer a ponte de heparina num procedimento cirúrgico no paciente que usa varfarina. E, além disso, a variação de resposta à dose. Nem todos os pacientes a gente vai conseguir chegar no mesmo INR com a mesma dose. Cada paciente tem uma resposta diferente ao remédio. Então, eu estou querendo dizer para vocês que a varfarina é melhor ou pior que os novos anticoagulantes? Vejam bem, se o paciente tiver um baixo risco de trombos no átrio, talvez os novos anticoagulantes sejam melhores. Né? O que a gente vê hoje em dia na fibrilação atrial não valvar, aquele paciente tem uma insuficiência cardíaca, por etiologia XYZ e é fibrilação atrial, ou uma hipertensão com uma fibrilação atrial, e para esses pacientes os novos anticoagulantes são melhores. Por quê? Porque eles não têm esses mesmos problemas que a varfarina. Mas para alguns pacientes valvares a varfarina ainda é melhor, porque ela é mais potente. Então, alguns pacientes que são esses, que a gente vai definir agora, que tem fibrilação atrial valvar, a varfarina é melhor. Então, por que a gente vai definir o que é fibrilação atrial valvar? A gente vai definir um grupo de pacientes que precisam de varfarina, que não tem outra escolha, que não pode tomar um novo anticoagulante. Vamos tentar encontrar, então, em todas as valvopatias agora, quais são os pacientes que precisam da varfarina e qual que pode tomar um novo anticoagulante. Vamos começar pela estenose aórtica, né? O que acontece com a estenose aórtica? Eu tenho uma dificuldade de abertura da válvula, eu tenho uma pós-carga aumentada, eu tenho que vencer uma obstrução, então meu ventrículo esquerdo ele hipertrofia
concêntrico, aumenta a pressão aqui dentro, e a pressão no ventrículo esquerdo é transmitida para o átrio esquerdo. Daí o átrio esquerdo dilata e vou ter fibrilação atrial. É o mesmo mecanismo da hipertensão, da fibrilação atrial relacionada à hipertensão. Se eu tiver uma hipertensão aqui, eu tenho uma pós-carga aumentada. Meu ventrículo vai hipertrofiar, vai aumentar a pressão, essa pressão se transmite para o átrio esquerdo. Ou seja, o paciente que tem estenose aórtica e fibrilação atrial, ele é muito parecido com aquele paciente que tem hipertensão e fibrilação atrial. Isso quer dizer o quê? Que o risco tromboembólico dele é igual dos outros pacientes com fibrilação atrial. Então, esse paciente ele precisa tomar varfarina obrigatoriamente? Não. Como outros pacientes, ele pode tomar novos anticoagulantes. Insuficiência aórtica é muito parecido com qualquer insuficiência cardíaca, porque eu tenho um jato que volta da aorta para o ventrículo, ele começa a aumentar, fazer um aumento de pressão e volume no ventrículo, eu vou ter uma dilatação do ventrículo, um aumento da pressão no ventrículo que se transmite para o átrio e fibrilação atrial. Então, a insuficiência aórtica é diferente de qualquer outra insuficiência cardíaca do ponto de vista de trombogênese? Não. Esse paciente não tem o maior risco de trombos no átrio. Ele tem, obviamente, maior do que aquele paciente que não tem fibrilação atrial. Mas os outros pacientes com insuficiência cardíaca é igual. Vamos falar da insuficiência mitral agora. O sangue volta do ventrículo para o átrio. Além do sangue voltar, ele turbilhona no átrio. Então, se eu for parar para pensar na nossa tríade de Virchow, que tinha estase sanguínea como principal componente, em teoria, ele teria até um menor risco de trombose, porque o jato volta e turbilhona, e bagunça no átrio, ele se mexe, ele faz a estase diminuir. Ou seja, em teoria, quem tem insuficiência mitral teria até um risco diminuído de trombo no átrio. Em teoria, obviamente, né, porque a estase da fibrilação atrial, ela é importante, mas de maneira alguma ele teria um risco maior de trombo. E o paciente com estenose mitral, aqui tem a plaquinha do não entre em pânico, né? Esse paciente com estenose mitral, esse sim tem um risco de trombogênese atrial muito grande. A gente tem taxas de embolia que variam de 10% a 20%, né? Embolias que no primeiro mês que surge a fibrilação atrial, a gente tem 1/3 dos eventos, no primeiro ano 2/3 dos eventos, ou seja, muitos eventos até tardios. Quando eu não trato paciente que tem estenose mitral e fibrilação atrial, eu tenho uma recorrência de 15 a 40 eventos a cada 100 pacientes mês, ou seja, muito evento embólico. Então, o paciente que tem estenose mitral, esse sim tem o maior risco de trombo no átrio. Ele não pode ser comparado aos outros pacientes com fibrilação atrial. E mais uma coisa, quem tem fibrilação atrial não valvar tem trombos no apêndice atrial, na auriculeta. O paciente que tem estenose mitral e fibrilação atrial, ele tem metade dos trombos é na cavidade do átrio, é na parede do átrio. Ou seja, não entre em pânico, mas quem tem estenose mitral, esse sim tem um risco de trombogênese atrial aumentado. Então, esse paciente eu vou ficar uma pulga atrás da orelha. E prótese mecânica? Eu não vou entrar muito na aula do Dr. Antônio, que vai dar a próxima aula, que é anticoagulação nas próteses, né, Dr. Herói. Mas eu vou falar rapidamente que quem tem prótese mecânica, esse sim, talvez tenha um risco de trombogênese aumentada. A gente não tinha muita certeza, então fizeram um estudo para testar os novos anticoagulantes nesses pacientes. E o que aconteceu? Pararam cedinho o estudo. Por quê? Porque a varfarina foi muito melhor do que os novos anticoagulantes. Ou seja, a prótese mecânica não entra em pânico, mas com certeza ele tem também um risco de trombogênese maior. Então, o que é fibrilação atrial valvar? É qualquer valvopata com fibrilação atrial? Não. É FA com estenose mitral e ou prótese mecânica, que são os pacientes que a gente mostrou para vocês que tem um risco de trombos no átrio maior. Então, fibrilação atrial valvar, sempre que eu falar fibrilação atrial valvar, estou te dizendo que é uma fibrilação atrial com estenose mitral e ou prótese mecânica. Os europeus gostam de acrônimos, né? Então eles inventaram o MARM-AF, que é Mechanical and Rheumatic Mitral Stenosis Atrial Fibrillation, ou seja, estenose mitral e prótese mecânica com FA. Isso é fibrilação atrial valvar. E o que muda? Por que eu estou falando tanto nisso para vocês? Porque quem tem fibrilação atrial valvar só pode tomar varfarina. Não pode tomar os novos anticoagulantes, os anticoagulantes diretos. Então, este é o ponto de grande importância. Quem tem fibrilação atrial valvar, que é a presença de estenose mitral e ou prótese mecânica com FA, só pode tomar varfarina, não pode jamais dar novos anticoagulantes.
E até existe aquele score, o Chades-Vasque, né, que é aquele scorezinho, que é um acrônimo, né, que C, insuficiência cardíaca, H, hipertensão, A, idade acima de 75 anos, D, diabetes, S de stroke, AVC, e o VAS, que é doença vascular UV, A, idade, SC é característica sexual, que é sexo feminino. Então a gente faz uma pontuação, tal, para ver se a gente anticoagula ou não, o paciente com FA. Quem tem fibrilação atrial valvar, que é aquele que tem estenose mitral e ou prótese mecânica, não existe Chades-Vasque. Apareceu esse paciente no seu consultório, no ambulatório, na liga, em qualquer lugar, fibrilação atrial, estenose mitral, ele tem alto risco tromboembólico, anticoagula direto. Não existe Chades-Vasque para fibrilação atrial valvar. Então, rapidamente, vou fazer 2 casinhos clínicos, só para a gente consolidar a ideia. Aparece um homem de 36 anos, ele tem insuficiência aórtica importante, de etiologia reumática. Ele é assintomático, mas há 1 mês ele tem fibrilação atrial. Então, uma insuficiência aórtica importante. Ele tem fibrilação atrial valvar? Não sei. Vou avaliar se ele tem uma estenose mitral associada. Lembrem, o reumático tem muitas lesões extemporâneas ou contemporâneas. Ele pode ter uma insuficiência aórtica importante, mas na hora que você ausculta e vê os exames complementares, você encontra uma estenose mitral associada. Se ele tiver uma estenose mitral associada, essa fibrilação atrial é valvar. Se ele não tiver estenose mitral associada, só pela insuficiência aórtica importante, essa fibrilação atrial não é valvar. Fibrilação atrial valvar é só quem tem estenose mitral ou prótese mecânica. Então, insuficiência aórtica importante, não tem estenose mitral, e por algum motivo o médico dele optou por anticoagulá-lo, qual anticoagulante eu posso usar? Qualquer um. Insuficiência aórtica importante e fibrilação atrial é uma fibrilação atrial não valvar. Obviamente, ainda não existem muitos estudos com esses pacientes, né? Existem só algumas análises de alguns estudos. Então, a gente ainda prefere por usar a varfarina. Mas, se eu precisar usar um novo anticoagulante, não estou cometendo um erro tão grande assim, porque insuficiência aórtica importante não é uma fibrilação atrial valvar. Agora, o outro casinho, uma mulher de 37 anos, tem uma estenose mitral, está assintomática, tem uma fibrilação atrial há 1 mês, está estável clinicamente, então ela tem uma fibrilação atrial valvar. Se eu optar por cardiovertê-la, qual anticoagulante oral vou usar? Obrigatoriamente a varfarina. Estenose mitral e FA, estenose mitral valvar, só posso usar varfarina. E lembrar que se eu for cardiovertê-la, o risco é tão grande, mas tão grande de ter trombo no átrio, que eu não vou anticoagular ela por 4 semanas e depois vou cardiovertê-la. Eu tenho que fazer exames para ver se não tem trombo no átrio, um ecocardiograma transesofágico. Então, pessoal, vamos resumir. O que é FA valvar? FA, estenose aórtica, é não valvar. FA, insuficiência aórtica, é não valvar. FA, insuficiência mitral, é não valvar. Agora, FA e prótese mecânica, esse cara tem um risco aumentado de trombos. Então, é uma FA valvar. FA e estenose mitral também tem risco aumentado, como eu mostrei para vocês. Então, esses 2 grupos são fibrilação atrial valvar e para eles não pode dar novos anticoagulantes. Prótese biológica ainda é muito discutível, mas a princípio a gente tem ela como uma FA não valvar. Então, FA valvar é igual que o europeu chama de MARM-AF, Mitral and Rheumatic Mitral, Mechanical and Rheumatic Mitral Stenosis Atrial Fibrillation. FA valvar é varfarina. Estenose mitral e prótese mecânica com FA é igual varfarina. Então, é isso que é FA valvar. Tá joia, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado.